Fala pessoal, aqui é o André Rodrigues e nessa aula vamos fazer a instalação do Windows Server, bem como configurar a parte do AD, a parte como configurar o nome do servidor, tudo isso nessa aula. Bom, o primeiro passo é você ir até o Google e pesquisar, né, a instalação do Windows Server 2022. Aí aqui você vai no site oficial, que é microsoft.com, tá? Vamos usar a versão 2022 do Windows Server. Lembrando que tem a versão atual 2025, mas vamos usar a 2022 esse ano, tá bom? Lá automaticamente vai identificar o seu sistema. Então vamos baixar a imagem ISO, certo? Comece gratuitamente. Lembrando que você tem um prazo para usar a versão teste. Então aqui você vai colocar o seu nome, sobrenome, e-mail comercial, os dados aqui da sua empresa, no caso dos alunos, né? Aí você vai ter um prazo aí de 6 meses para testar a versão do Windows Server, né? A versão de avaliação. Aqui a edição de 64 bits, selecione o download do Windows Server, tá? Para você que não vai usar o VirtualBox, no Windows já vem o Hyper-V, que é uma tecnologia que permite a virtualização do hardware em um computador físico. Em outras palavras, é possível criar e gerenciar computadores virtuais e seus recursos, onde cada máquina virtual VM é considerada um sistema isolado. O Hyper-V é baseado no hipervisor, que é uma camada adicional entre os recursos físicos e virtuais, responsável por gerenciar para que os recursos de hardware da máquina sejam atribuídos eficientemente entre as VMs. Tá? Então, se você não for utilizar o VirtualBox, você pode usar o Hyper-V, que já vem instalado no próprio Windows. Né? Para você acessar, você clica em painel de controle, vai lá em programas, ativar ou desativar recursos do Windows, e aqui você vai selecionar a opção Hyper-V e vai selecionar ferramentas de gerenciamento do Hyper-V e plataforma Hyper-V. Ok. Tá? Lembrando que já vem instalado no Windows Server, porém você precisa ativar o Hyper-V. Tá ok? Basicamente, bem autoexplicativo. No Windows, todas as configurações precisa reiniciar a máquina. Tá? Aí depois de ter ativado o Hyper-V, a máquina foi reiniciada, você vai lá, volta lá em gerenciador do Hyper-V, tá? Aqui está dizendo o que é um servidor de virtualização, que é um computador físico que oferece recursos necessários à execução de máquinas virtuais, tá? E está explicando o que é o Hyper-V, uma introdução rápida. Aqui você precisa aceitar os termos para poder criar a placa de rede. Né? Então, configuração da placa de rede, você vai clicar em externo, criar comutador virtual. O computador virtual se associa ao adaptador de rede físico de forma que as máquinas virtuais possam acessar uma rede física, tá bom? Aí aqui você seleciona a rede externa de acordo com o seu computador, vai aparecer lá as opções. Aí tem aqui o adaptador de rede 802, tá? Aí seleciona, avança, tá? Aí depois de ter aceitado os termos, configurado, você vai criar, aí em particular, criar computador virtual. Aí depois disso você consegue instalar o Windows Server, tá bom? Até aqui fizemos o que? Baixamos a imagem ISO do Windows Server, criamos lá nossa placa de rede, ativamos, né? E agora você pode criar a máquina virtual. Aí você pode colocar o nome da máquina virtual aqui, certo? Aí tem duas opções, geração 1, que é para 32 bits, ou geração 2, 64 bits, tá? Aqui você vai definir a quantidade de memória que você vai precisar para sua máquina virtual. Aqui você vai selecionar a placa rede LAN externa que você acabou de criar lá. Aqui você vai criar um novo disco virtual, né? Você lembra que você baixou lá no site da Microsoft, então você vai carregar aqui o Windows Server,
tá? Aí tem três opções: instalar um sistema operacional mais tarde, instalar um sistema operacional a partir de um arquivo e instalar um sistema operacional em um servidor de instalação baseado em rede, tá? Então, como você já tem a máquina virtual, vamos iniciar agora conectando a máquina virtual. Clica lá no Hyper-V, iniciar, tá? Então vamos lá. Feito isso, agora vamos para a parte de instalação prática mesmo do Windows Server. Até agora o que você fez? Você baixou a imagem ISO, você foi lá e ativou a placa de rede. Agora você vai para a parte de instalação mesmo do Windows Server através do Hyper-V. Tá? Então quando você inicia, aí tem que configurar por padrão, definir o idioma, né? Português Brasil, o teclado ABNT2 e próximo. Nova instalação. Aqui você vai escolher a versão do seu Windows Server. Tem lá o Standard, vamos usar a versão Standard e avançar. Tá? Aceitar os termos. Então aqui são duas opções. A primeira versão é a versão completa. Para você instalar, ela demora bastante para instalar a versão completa. Então recomendo instalar a versão customizada. Depois você pode voltar e instalar as opções por parte. Tá? Aqui você precisa definir a partição, né, para você definir o espaço lá para o seu Windows Server no seu computador. Aqui você precisa definir a senha do administrador, anotar a senha e avançar. Tá? Então o Windows Server ele é bem parecido com o Windows normal, né, que você utiliza no dia a dia, a mesma interface gráfica, porém ele é voltado para servidor, certo? Então por padrão ele vem em inglês. Aí, se você quiser alterar o idioma, você pode escolher idioma lá em Times, linguagem, clica, aí adicionar linguagem, tá lá Português Brasil, tá? Feito isso, vai pedir para reiniciar o teu computador, lembrando que todas as alterações precisa reiniciar o seu computador, tá? Vai fazer aqui o download do Português Brasil, certo? Aí depois disso, tem a opção de alterar o nome do computador, que no caso é o nome do servidor. Você pode colocar uma sigla, né? SRV, que é server, e o nome do seu servidor, tá? Aqui nós temos a opção do ADDS, que é um diretório, uma estrutura hierárquica que, né, armazena informações sobre os objetos da rede. O Active Directory, o ADDS, fornece os métodos para armazenar dados de diretório, disponibilizar esses dados para usuários e administradores de rede. No caso, o ADDS armazena informações sobre contas de usuários, como nomes, senhas, números de telefone e assim por diante, e permite que os usuários autorizados na mesma rede acessem essas informações. Aqui mais um pouquinho sobre o ADDS, tá bom? Então aqui nós temos a opção de ativar, aqui do lado direito tem a opção de adicionar funções e recursos, né, para poder ficar verde aqui embaixo, ó, servidor local, todos os serviços, você precisa clicar em adicionar funções e recursos do lado direito, tá? Instalação, tipo de instalação baseada em função, recurso, próximo, você clica aqui no nome do servidor que você criou lá, selecionar as opções do ADDS, adicionar recursos e apenas ir avançando. Instalação de recurso, ADDS, tá? Apareceu para você aqui do lado esquerdo, ADDS, tá? Foi ativado. Aí aparece uma notificação aqui do lado direito, que é promover este servidor a um controlador de domínio, tá? Aqui tem três opções: adicionar um controlador de domínio a um domínio existente, adicionar um novo domínio a uma floresta existente, adicionar uma nova floresta. Você vai clicar em adicionar uma nova floresta e vai colocar como se fosse um site, aulaead.local, né? Você pode colocar aí, criar uma nova floresta, tá bom? Sempre tem que colocar o nome ponto local. Definir uma senha. Tá aqui o nome do NetBIOS. Avançar.
Aí aparece lá uma notificação, todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito, né? Clique em instalar para começar a instalação, certo? Então nós temos aqui a opção do ADDS, DNS, serviços de arquivos e armazenamento, servidor local ativo no nosso Windows Server 2022. Tá ok? Então nas próximas aulas vamos avançar na instalação do Windows Server. Se você gostou, comente e compartilhe. Até a próxima, um abraço a todos.